dia para todos. Meu nome é Surendra. Antes de mais nada, eu sinto muito honrado de estar aqui, porque esse momento é importante porque nós temos aqui várias correntes, ou pelo menos 3, né, sendo representadas, e, ao mesmo tempo, isso me faz lembrar muito um axioma do princípio védico, que é um mantra que se fala Ekam Sat Vipra Bahudava Dante. A verdade é apenas uma só, e os buscadores da verdade a percebem, interpretam, sentem de maneiras diferentes. É muito interessante. Essa questão da consciência é algo interessante porque, no nosso dia a dia, se diz, eu tenho consciência política, consciência feminina, vários tipos, mas, em nenhum caso, nós estamos aí nos aproximando da verdadeira consciência. Mesmo quando se diz a consciência espírita, a consciência hindu, na verdade, nós estamos limitando essa própria consciência. Não é isso mesmo? Como ele colocou. Eu percebi ele mesmo dentro, foi programado para falar sobre essa visão espírita da vida, e que ele conseguiu voar, foi mais além disso. Então, o objetivo, consciência, significa justamente você, acima de tudo, estar numa condição de testemunhar, observar e estar acima, não de envolvimento. Bom, eu vou iniciar também, porque esse tema sobre a consciência, os sábios hindus, os rishis védicos, há mais de 5.000 anos, se debruçaram sobre esse tema. E eles revelaram algumas verdades, que são os shrutis, revelações, em alguns versos, alguns slokas, né, que eu vou recitar alguns, que poderão contribuir para que nós possamos nos aproximar mais desse tema. Logicamente que consciência é algo que a gente não pode imaginar que nós vamos aqui falar tudo sobre ela, porque, na verdade, a consciência não se fala. A consciência é uma experiência interior, né? Então, eu vou recitar alguns versos e, a partir deles, a gente vai tentar se aproximar um pouco mais do tema. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om. Então, esse mantra, esse sloka védico, na verdade, foi percebido por um sábio, e a sua percepção foi a seguinte: esta consciência, este ser consciência, é pleno e perfeito. Desta consciência plena e perfeita, tudo que se origina dela é plena e perfeita também. Todos os universos, todos os seres. E mesmo após ter originado de forma plena e perfeita tudo o que existe, esta consciência, por incrível, permanece sempre plena e perfeita, sem se perturbar. Então, esses sábios védicos, através da meditação profunda, chegaram a esta região onde nós não podemos, no nosso estado do dia a dia normal, sem estarmos assim, fazendo essa imersão, a gente não tem condições de assimilar. Eu achei muito, muito, muito bom o que o amigo, o irmão, falou dessa questão da consciência ampliada, quer dizer, a própria expansão da consciência, né? Então, e que não é inválido qualquer tipo de consciência, mas ela está dentro de um plano da relatividade. E dentro da percepção da tradição iógica e vedântica, védica, existem duas percepções que nós podemos ter da consciência. A consciência plena, que ele também falou bastante sobre ela, e a consciência relativa. Uma vez até o Ben Gurion, né, chegou ao Einstein e perguntou sobre a questão
Você fala muito sobre a questão da relatividade e tal, e o absoluto. E ele falou, bom, não é possível se falar sobre a relatividade sem perceber que existe um absoluto por detrás de tudo. Mas o absoluto, ele não pode ser mostrado, explicado. Vocês acham que há alguma possibilidade de a gente conseguir provar o que é absoluto? Então me faz lembrar uma história muito interessante de dois sapos. Eles eram parentes, mas não se conheciam fisicamente. E vamos imaginar que com as redes sociais, eles passaram a ter essa, vamos dizer assim, ficaram sabendo um do outro. E resolveram fazer um encontro em determinado dia. Um vivia num poço e um outro numa lagoa. O que vivia no poço, muito mais animado, ele se considerava que tinha realmente uma coisa maravilhosa, né? Que ele vivia no poço. Ele convenceu ao primo, esse parente, né? Que o visitasse em seu poço. O outro vivia numa lagoa. Ele aceitou o convite e, ao chegar lá, ao ser recepcionado, né, e até mesmo dentro da tradição hindu existe um termo muito clássico que é Atiti Devo Bhava, o hóspede é Deus. Quer dizer, se recebe o hóspede de uma forma muito maravilhosa. Bom, o problema se inicia quando o sapo que vivia nesta poça começa a inquirir o primo, o parente, sobre o espaço que ele vivia. Por acaso, o lugar que você habita é desse tamanho? Por lá. O outro sapo ficou assim meio... Olha, existe uma diferença. Enfim, depois de muitas e muitas, né, situações decorrentes, o sapo que vivia no poço, na poça, não conseguiu assimilar de forma nenhuma algo que fosse maior do que ele já vivia. E isso está diretamente associado à nossa percepção do dia a dia. Muitas vezes, nós estamos fechados numa poça com conceitos, preconceitos, e não conseguimos ampliar essa tal consciência, como ele havia falado agora há pouco. Então, o processo de ampliação da consciência limitada, que tem valor também, mas que deve se levar a um plano muito mais transcendente, é o objetivo do yoga, é o objetivo do espiritismo, é o objetivo da tradição cabala, todas seguindo um mesmo sentido. Como um grande mestre hindu, Swami Vivekananda, que vocês já devem ter ouvido falar, ele se referia nessa questão da verdade menor para uma verdade maior. Nós devemos caminhar de uma verdade menor para uma verdade maior. E isso é o que significa esse processo espiritual, que, na verdade, não tem nome de espiritismo. Pode-se dar um nome de espiritismo, pode-se dar um nome de yoga, cristianismo. Enfim, a consciência, de acordo com esta tradição, ela não pertence a nenhum ismo, nem cristão, nem hindu, nem budista, nem nada. Então, a consciência, ela está acima de tudo. Bom, e nessa perspectiva do dia a dia, o que acontece? Todo o tempo, nós estamos nos identificando com alguma coisa. Eu sou hindu, ele é espírita. Nós estamos fragmentando, tem uma visão estanque, tudo seccionado, separado. E essa não é, vamos dizer assim, a percepção melhor que nós podemos ter. Nós temos que estar além dos nossos conceitos, além dos nossos ismos. Eu
não sou homem nem mulher, eu sou alma. Essa é uma visão muito mais ampla. Eu não sou homem nem mulher, nem gay, eu sou o ser, a consciência plena. E a busca desta consciência é o caminho. Com todas as dificuldades que possamos enfrentar para alcançar essa consciência, não importa, mas a busca é de se chegar a essa consciência, que ela é plena, perfeita, e que, embora de uma forma ou de outra, como ele também afirmou, que essa consciência ela se expressa de forma aparentemente individualizada em cada um, o que nós estávamos conversando com Wagner antes nos bastidores é a questão mesmo. Todos nós estamos interpretando papéis. E ele, como cineasta, inclusive, eu até lhe perguntei, onde fica você, enquanto cineasta, lidando com todos esses personagens? Você se mantém afastado ou muito envolvido? Você tem uma identificação com o personagem X ou Y? Ele falou que realmente existe até um ponto onde que ele tenta se manter, né, fora e, ao mesmo tempo, também há um envolvimento muito grande. E o que eu estou querendo dizer? Que na vida, de acordo com os sábios védicos, nós estamos vivendo num grande palco, num grande teatro, onde estamos desempenhando vários papéis. E não há nenhum papel que seja definitivo. Outra coisa importante que o Luiz falou, da questão da impermanência. Mas, ao mesmo tempo, a impermanência está associada com os papéis. Mas como nós poderíamos, como Siddhartha Gautama, e que houve uma confusão um pouco com o budismo, é que se considerava que Siddhartha Gautama estava falando que tudo é impermanente, mas há possibilidade de você dizer que é tudo permanente, tem que ter algo que não seja permanente para dizer que tudo é impermanente. Essa é a consciência, que está por detrás. Ela está sempre presente. Uma outra história muito interessante, 2 jovens discípulos chegaram ao mestre e o mestre lhe falou, vou dar um ensinamento para vocês. Vocês terão que ir a um lugar onde vocês estarão levando um graveto, cada um estará levando um graveto. Vocês terão que encontrar um lugar onde vocês poderão quebrar esse graveto e onde não haja ninguém lá. O primeiro discípulo, ele procurou um lugar isolado, quebrou o graveto e voltou para o mestre. O outro demorou muito. Até o mestre, que era o mestre da paciência, já estava impaciente com tanta demora. Quando ele assim chega, ele pergunta, por que se demorou tanto? Mestre, porque eu não encontrei um único lugar que eu esteja sozinho. O que deve ter acontecido para ele falar isso? Será que ele era meio pancada da cabeça? O mestre pergunta, mas como assim? Ele diz, mestre, em todo lugar eu estou. Eu vou terminar aqui, parando nessa questão, até mesmo para que vocês possam refletir. Como a pergunta que eu fiz para o Wagner. Em meio a tudo isso, todos esses personagens, toda essa criação, onde você está? Quem é você? Então, isso é o yoga. Isso é o espiritismo, a busca da consciência de si, não a consciência de algo de fora, que tem a sua importância. Então, quebrar o graveto onde não esteja ninguém, mas a minha consciência está presente. Isso é bem interessante, que muitas vezes a gente pensa assim, eu sou uma pessoa ligada vamos dizer assim, à sabedoria védica, há muitos anos e tal, então tem uma imagem e tal, mas sozinho, não tem ninguém me olhando, então é outra história. Então, a consciência é aquilo, você está sozinho, no meio de todo esse universo. Você olhando a si mesmo. Não é necessário que a senhora chegue e fale assim, você é incrível, isso e aquilo. Não. É se sentir realmente sozinho. E todos nós buscamos o quê? A sanga, a presença, a companhia. Vamos nos reunir.
E isso o que faz? É muito bonito, muito lindo, ter várias amizades, vários relacionamentos. Isso é fantástico. A mãe fala assim, não, eu quero ter muitos filhos, quero ter os netos, porque se sente, de certa maneira, né, que tem muito, mas nós não temos ninguém. Todo o tempo estamos sozinhos. A depressão não é um mal. A depressão é um sinal de que a nossa alma, esse eu verdadeiro, esse ser, essa consciência está nos chamando. Eu estou tentando falar contigo, mas você não larga esse telefone. Está sempre ocupado com alguma coisa. Para terminar, eu estou me alongando, mas a última história. Uma história, posso continuar? Mais uma história, que retrata bem a nossa vida, o nosso dia a dia. Um determinado... É um personagem muito conhecido dentro do hinduísmo que se chama Narada Muni, que é um mensageiro cósmico. Ele chega aqui na Terra, vai para os planos superiores e leva mensagens e tal. É um homem maravilhoso, um grande sábio. E um determinado homem religioso, né? De repente, um praticante de yoga como Surendra, né? Assim, né? Praticante, a gente não sabe até que ponto. Ninguém me conhece, só eu mesmo. E muito mal. Mas a gente faz imagem. Olha, o Surendra, ou quando tiver um monge, né? Ele está desfrutando de uma paz profunda. Tal. Nós não sabemos. E nós nos prostramos. Ah, é um grande ser, é um grande mestre. Você transfere tudo que você não trabalha para ser e não faz o que tem que fazer e você transfere. Ele é um grande mestre e eu sou aquele. E como também lá nos bastidores, sempre a questão, quando se encontra um ser desse, você quer que ele te dê todas as respostas, porque nós nos eximimos, então, de responsabilidade. Mas voltando à história. Então, a história é o seguinte, Narada chegou e um determinado homem religioso, muito mesmo, ele fala assim, ele faz uma reclamação, né? Tipo, acionou um PROCON espiritual. Eu vou processar, não é possível, como se fosse isso. Por quê? Eu sou uma pessoa religiosa, tem tantos devotos religiosos, e não é possível que ninguém consegue chegar ao paraíso. Paraíso aí, no caso, um plano muito elevado, tal. Aí Narada falou assim, olha, realmente, pode ser que você tenha razão, não tem, porque a coisa vai se afunilando, né, e não é fácil mesmo. Ele falou assim, mas a gente faz tudo que tem que fazer, a gente desfia o rosário, canta, faz caridade, faz tudo, tal. Eu sou um espírita maravilhoso, eu sou um hindu maravilhoso, eu sou um cabalista maravilhoso, como é que Deus não me ouve, não me chama para chegar a esse alvo? Ele falou, tudo bem, eu vou avisar, então, vou passar essa reivindicação para Narayana, para Vishnu, o Senhor Supremo. E Vishnu sempre lá, tranquilo, deitado. O que foi, Narada? Qual é o motivo da sua ansiedade? É o seguinte, eu estou trazendo aqui uma questão que está também me intrigando. Eu estou vendo que realmente aqui não tem muita gente, né? Não tem muita gente. Às vezes vê um ou outro caindo, inclusive, desse estado, né? Desse estado do paradisíaco. Mas qual é a questão? Pode falar. Bem, a questão é o seguinte, que tem um devoto lá, mas é um devoto da first class, de primeira qualidade, mas coisa muito bom, e ele está reclamando que não consegue se emancipar. Não consegue se emancipar. E que as dificuldades são enormes, enormes. Todo mundo sabe que ser espiritualista não é fácil, né? Você, por exemplo, quando está sozinho, faz uma meditação, ou faz uma prática maravilhosa, ou lê um livro, uma escritura, sozinho, dentro de casa, você se sente todo elevado, todo fantástico. Quando vai à rua, qual é o termômetro da espiritualidade? É dirigir, é entrar no supermercado, numa fila, ver uma pessoa que te interrompe, no trânsito, corta. A sua espiritualidade, a minha e a de muitos, vai por... Quando você lembra e já fez. Não é isso? Bom, então, mas esse devoto era muito bom. E Narada, então, questionou. Então, Vishnu falou o seguinte, vamos fazer o seguinte,
vamos fazer uma grande promoção, né? Não é o Black Friday, qualquer um desses assim, maravilhosos, que imperdíveis, não tem como, não vão mais reclamar de mim. Eu, Vishnu, eu estou sendo muito liberal. 20 anos, Wagner, 20 anos de promoção, o paraíso vai estar totalmente de portas escancaradas. Não entra quem não quiser. Então, o seu amigo pode vir. Então, Narada ficou muito satisfeito. Vou levar essa boa notícia. Chegou para um amigo, para esse devoto, né, e falou tudo isso. Olha, agora 20 anos, você tem como acessar esse plano superior que tanto você deseja. Ele falou isso mesmo? Falou. Olha, é sério, palavra de Vishnu é palavra séria mesmo. Ele não volta atrás. O que acontece? O devoto falou assim, então, peraí, 20 anos, então tem tempo à beça, né? Ele estava com bastante pressa, mas 20 anos, aí tal. Né? Aí ele começa a falar assim, então vamos fazer o seguinte, olha, eu estou entrando na universidade. Poxa, pelo menos eu tenho que ter um gostinho, eu sempre quis estar num campus universitário, desfrutar tudo lá, tal, ter acesso ao conhecimento, tal. Eu sei que tudo é fantástico, mas eu gostaria de ter essa experiência. Então, ele lá fica alguns anos, tal, e Narada, de vez em quando, fala assim, olha, você já se formou? Já, mas agora eu tenho pós, tem papapá, mestrado, vai embora. Então, estou terminando. A minha própria esposa já está me dizendo, olha a hora. É um controle, é um controle. Bom, e aí vai passando o tempo. Mas e agora? Qual é o problema? Agora é que eu me formei, eu tenho que exercer. Né? Tudo bem, olha, 20 anos, hein? E os anos estão passando. Mais adiante, o que é? Olha, tem uma menina que é minha alma gêmea. É uma gêmea. Casar, ainda dá tempo ainda, tem ainda mais uns 10 anos ainda, posso casar. Ainda dá tempo. Casou, maravilha. Depois do casamento, lógico, o fruto do casamento, filhos, né? Passando, filhos, netos, estou só encurtando a história. E depois, os netos fazendo a primeira comunhão, ou outra coisa a mais, passaram-se, então, os 20 anos, as portas ficaram abertas e, praticamente, quase ninguém entrou, chegou. Eu vou terminar aqui. Então, essa é a história. A busca dessa consciência é algo muito difícil, realmente nós postergamos, essa é a nossa tendência, colocamos coisas de menor importância sempre na frente e deixamos coisas de grande importância, porque o que ele falou é certo. Estaremos abandonando este corpo daqui a 5 minutos, 1 segundo, não sabemos. E o que estamos levando? Mestrado, pós-graduação, filhos, netos? Nós não vamos levar nada disso. Bom, minha gente, muito obrigado e esperamos para a próxima situação. Muito obrigado.